Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou Marlon Dutra. Sejam bem-vindos ao canal Frequência Elevada aqui no nosso podcast. Hoje nós vamos falar com uma pessoa que, sinceramente, tem um texto que ela mandou para mim aqui, que ela falou ainda para mim que era micro apresentação dela. Eu falei, isso é micro? Mas vamos lá. Tem bastante coisa aqui para a gente ler agora. Vanete Santana Desma, ela é editora, tradutora, pesquisadora e professora. É corresponsável pelas jornadas Monteiro Lobato e Encontros com Lobato e é autora de vários livros e artigos. Tem pós-doutorado em estudos da tradução na USP, com estágio em pesquisa no Goethe Museum de Düsseldorf. É isso? Düsseldorf. Doutorado em teorias de tradução Unicamp, com estágio de pesquisa na Universidade Livre de Berlim e mestrado na mesma área, Unicamp. Graduou-se em letras na Unicamp como professora de tradução na Universidade de Mainz, na Alemanha, de 2018 a 2022. Desenvolveu o projeto de tradução do livro Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato para a língua alemã. E hoje nós vamos conversar aí com a Vanete Santana Desma, ela que tem buscado bastante aí sobre Monteiro Lobato. Boa noite, Vanete. Tudo bem com você? Boa noite, Marlon. Tudo bom? Boa noite a quem está assistindo. Antes da gente começar aqui, eu vou falar aqui dos nossos patrocinadores, o pessoal que nos ajuda aqui a manter o nosso podcast aqui no ar. Vou falar aqui da Óticas Inova. Óticas Inova fica ali no centro, aqui de São José do Rio Preto, na rua General Glicério, 3188. O fone WhatsApp 3234-5769, código 17, tá? Inovando o seu olhar, melhores marcas da região com os menores preços. Então vai lá, procura o David, toma um café lá com ele, leva a sua receita aí do óculos, se for óculos de grau, ou vai lá que ele também tem ótimas opções de óculos de sol ou até mesmo lentes de contato. Então, um bom lugar e você vai gostar do atendimento lá. O outro parceiro nosso aqui é o Aerochave Chaveiro. Chaves em geral, instalação de fechaduras comuns e digitais, pilhas e controles automotivos. Avenida Engenheiro Rui Seixas, 1650. Estacionamento do Toninho Atacado. Fone WhatsApp 17 988 41 4140. Bom, feito o nosso merchan aqui, o pessoal que nos ajuda a manter aqui no ar. Quero perguntar para você, Vanete, o que te motivou a estudar e dar mais visibilidade para o Monteiro Lobato, para obras dele, mesmo com toda essa coisa que saiu dele ser um racista, da obra dele ser racista? O que te motivou a fazer isso? Bom, eu trabalhei um pouco com Monteiro Lobato durante o doutorado. Foram 5 anos de pesquisa, mas eu não pretendia mais, depois do doutorado, voltar a trabalhar com Monteiro Lobato, porque eu tinha outras áreas de interesse. No entanto, em 2018, meados já de 2019, quando eu estava trabalhando na Universidade de Mainz, a Universidade Johannes Gutenberg, lá na Alemanha, como professora de tradução alemão-português, havia a oportunidade, né, de traduzir um autor brasileiro para o alemão, e nós escolhemos Monteiro Lobato, nós, a chefe do departamento e eu. Houve um questionamento sobre por que traduzir um autor racista e por que traduzir uma obra racista. Este questionamento veio por parte de uma brasileira que soube do projeto que nós pretendíamos implementar na universidade. E foi justamente este questionamento que me despertou interesse por voltar a pesquisar a obra do Monteiro Lobato, mas daí principalmente voltada para esta questão sobre as acusações de racismo.
E, desde então, todas as pesquisas que tanto eu quanto os integrantes do grupo de pesquisa de que eu faço parte, o Observatório Lobato, todos os resultados de pesquisa que nós temos chegado têm demonstrado que não havia nada de racismo na obra nem no autor. Você acha que a parte do racismo foi falta de compreensão do texto ou foi, assim, termos usados na época que hoje a gente já não usa mais? Você acha que foi isso que deu esse termo racista para eles? Foram as duas coisas. Existem termos que nós usávamos, né, que os nossos antepassados utilizavam, expressões, e que hoje não se usam mais, e que hoje tem uma conotação, tem um sentido muito diferente do que tinham 100 anos atrás. Vou dar alguns exemplos. 100 anos atrás era muito comum falar beiço, e principalmente aí em Rio Preto, né? Eu sou daí, da região, eu sou da roça, e eu conheci a palavra lábios, na escola. Até os 7 anos de idade, até antes de ir para a escola, eu não conhecia o termo lábio, eu só conhecia o termo beiço, porque é o termo utilizado no nosso caipirês, né, o português caipira do interior do estado de São Paulo, que é a minha língua materna. Então, eu falava beiço, e os personagens de Lobato também falam beiço. E não há problema quando usam o termo beiço para se referir, por exemplo, ao Pedrinho, a Narizinho, mas quando se referem aos beiços de tia Anastácia, aí dizem que é racismo. E, no entanto, beiço era um termo muito normal, principalmente no interior, na roça. A história se passa num sítio, né? 100 anos atrás, esse era um termo muito comum. E raramente se usava o termo lábio. Inclusive, num dos livros do Monteiro Lobato, O Presidente Negro, quando há referência aos lábios de um personagem lá, o rapaz, o Ayrton, aparece o termo beiço. E só quando há referência à mocinha e o texto toma um ar mais romântico, mais poético, aí aparece o termo lábio. Então, o Lobato intercalava o termo lábio e o termo beiço, dependendo do contexto. Se era um contexto mais popular, mais prosaico, uma coisa mais do dia a dia, ele usava beiço. E se era uma referência mais rebuscada, aí ele usava lábio. E tem outros, por exemplo, no próprio livro Presidente Negro, tem uma frase em que está escrito que houve uma crise de ternura. E hoje, quando nós ouvimos falar de crise, significa falta. Crise da água, crise no abastecimento de água, crise financeira, significa falta, ausência, problema. Sim. Crise atualmente tem um sentido negativo, mas no livro, neste romance do Monteiro Lobato, o termo crise significava exatamente o oposto, significava incremento, aumento. Então, houve uma crise de ternura, significa lá no livro que houve um aumento da ternura, que vários casais começaram a se formar, que surgiram vários namoros. Quer dizer, ou as pessoas leem o texto inteiro e entendem pelo contexto o que aquele termo significava, quando o sentido depende do contexto, Sim. Ou a pessoa retoma os sentidos que estas palavras tinham 100 anos atrás, ou elas procuram as coisas no dicionário. O que não pode é as pessoas pegarem trechos isolados, expressões isoladas, e atribuir a elas um sentido completamente diferente do sentido que está no contexto da história e do contexto social, que está no significado que as palavras tinham na época em que elas foram utilizadas.
E isso faz pouco mais de 100 anos, né? Em 100 anos mudou bastante coisa na nossa língua, né? Mudou demais, a língua é viva, né? E os sentidos mudam o tempo todo. Eu conheço gírias que eram usadas quando eu era criança e que hoje são mais utilizadas. E tem umas gírias que as crianças, os adolescentes de hoje usam que eu desconheço. Então, a língua muda muito rapidamente. Eu queria fazer uma pergunta aqui, um pouquinho fora daqui, mas é por causa da língua portuguesa. O que talvez até crie um pouquinho de atrito aqui com algumas pessoas. Tudo bem? O que assim, você como professora de línguas, o que você acha da linguagem neutra que estão tentando em colocar hoje? Você acha que isso é plausível, é necessário, ajuda em alguma coisa, atrapalha? Numa leitura como essa do Monteiro Lobato aqui, que tem bastante dificuldade já por conta da época em que foi escrita, ainda colocar uma linguagem neutra hoje, você acha que ajuda em alguma coisa ou só atrapalha? Então, a adoção de linguagem neutra, assim como o cancelamento de alguns escritores, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, ao meu ver, fazem parte de um mesmo pacote, fazem parte de um mesmo movimento. Mas, respondendo diretamente à sua pergunta, a língua portuguesa não comporta as transformações que querem fazer ao implementar a linguagem neutra. Linguagem neutra não é um problema em inglês, porque em inglês nem existe artigo, os adjetivos, né, as características, não tem masculino, feminino, enfim, não tem nenhum problema na linguagem, na língua inglesa. Na língua alemã, pela própria estrutura da língua, é possível de se adotar. Inclusive porque o plural, por exemplo, é o artigo, o, a, os, as, né? Em alemão já existe neutro, então existe artigo masculino, artigo feminino e artigo neutro, e o plural de tudo em alemão é igualzinho, o artigo para o plural, os, as, em alemão, é igualzinho ao artigo feminino. Então, quando você se refere a um grupo, você fala no plural, e daí você já fala, entre aspas, tudo no feminino. Então, na língua alemã não tem muita dificuldade, mas as línguas de origem latina não admitem as transformações que estão querendo fazer, inclusive porque toda a estrutura tem gênero, a estrutura da língua portuguesa. Uhum. Então, quando você fala, o menino é bonito, não adianta colocar bonite, porque o masculino não está só no bonito, o masculino está no o. Não adianta mudar menine, porque está lá no o, está no artigo. Também não vai saber para quem está falando. Se você quer adotar pronome neutro, você vai ter que adotar pronome neutro, adjetivo neutro, substantivo neutro, artigo neutro. Você vai ter que mudar toda a estrutura da língua inteira. E isso acho que a gente perde também uma gama de autores aí do passado que... Como que vai traduzir tudo isso? Porque eu vi no seu podcast não que é nem essa a questão. O problema é que vai se criar uma língua artificialmente, vai se fazer uma intervenção artificial na língua que não vai resolver as questões sociais, porque eu posso faltar com respeito com uma pessoa homossexual, mesmo usando o gênero que ela quiser. Não é o gênero que vai imprimir o respeito, é o modo como eu falo com a pessoa. Isso é verdade. Então, vão mexer em uma coisa que não vai surtir efeito, ou o efeito que gostariam que surtissem, ou que teoricamente gostariam que surtisse, que é o respeito, porque o respeito não está no gênero dos artigos, dos substantivos, dos adjetivos, o respeito está na forma de tratar as pessoas, não está no pronome de tratamento, o respeito está na atitude. Então, não adianta mexer em pronome de tratamento
se as atitudes continuarem as mesmas. Então, vão mexer em uma coisa que não vai resolver o problema e que vai causar um monte de outros problemas, inclusive de alfabetização, e vai tornar a nossa língua excludente. Ao invés de ela incluir, ela vai excluir quem não sabe nem a língua da forma como ela é agora, muito menos da forma como querem que ela fique. Então, eu volto a dizer, a minha posição com relação a imprimir respeito por meio de pronome de tratamento é que não se imprime respeito por meio de pronome de tratamento, se imprime respeito por meio de tratamento, forma de tratamento, independentemente do pronome. Não é verdade mesmo. Mas então, voltando aqui para o Lobato, só uma curiosidade que eu tive aqui, que eu fiquei curioso realmente por conta disso. Se eu vi num podcast que você fez que tem que traduzir, né, da linguagem antiga para a linguagem atual. Aí fiquei pensando, poxa, imagina se realmente adotar isso para traduzir ainda para esse tipo de linguagem, vai dificultar muito mais. Como que é a tradução de uma linguagem mais antiga, já que 100 anos é pouco tempo, né? A nossa língua mudou bastante. Como que é traduzir um livro do Monteiro Lobato, ainda pesquisando tudo que vocês têm pesquisado sobre o racismo, e ainda traduzir para outros idiomas? Como que é feito esse processo? Então, o processo é delicioso, porque nós aprendemos muito, muito, muito. Até o momento, nós temos, né, projetos nós temos vários, mas nós não temos muito tempo para executar todos os nossos projetos. De qualquer forma, nós temos traduzido para o alemão e para o inglês o conto Negrinha, que é de 1921, e temos o Rei Nações de Narizinho traduzido para o alemão. É um texto de 1920, se bem que essa versão aqui, que contém vários capítulos, já é de 1931. Então, são textos de 100 anos atrás, escritos numa linguagem que, na época, 100 anos atrás, tentava ser uma linguagem mais próxima do português falado, e, embora tivesse essa intenção, né, e fosse mesmo mais próxima do português falado, os dois textos trazem muitos termos que eu desconhecia completamente. E quando eu leio um romance, eu não fico preocupada em conhecer o sentido de absolutamente todas as palavras que estão lá. Muitas delas eu consigo inferir, né? Consigo inferir o significado pelo contexto, outras eu não consigo inferir, mas também não atrapalham muito a compreensão do texto. Então, é muito comum, ou lendo em português ou lendo em outras línguas, que eu não conheça o sentido de absolutamente 100% das palavras que estão lá no texto, principalmente esses textos antigos, mas que ainda assim eu consiga ler, entender o texto e gostar do texto. Mas na hora de traduzir, não basta, né? Não basta ter uma ideia do que pode ser que aquele termo signifique. Tem que procurar no dicionário, tem que procurar em enciclopédia, e daí o que eu faço é traduzir o texto do português de 100 anos atrás para o português atual, porque daí fica muito mais fácil para fazer a tradução, até porque tanto John Milton, que fez a tradução de Negrinha para o inglês, quanto eu, que fiz a tradução para o alemão, nós usamos tradutor automático, que acelera muito o processo, né? Então, se o texto está incompreensível no português atual, o tradutor automático não tem como nos ajudar. Então, eu traduzo o texto para o português atual, eu aprendo junto os sentidos, e daí passo pelo tradutor eletrônico, e depois eu vou burilando a tradução. Daí eu vou consertando, eu vou vendo se o tradutor traduziu direito, eu vou mudando as palavras de posição, eu troco as palavras por alguns sinônimos, enfim. Daí eu lapido o texto, né, a tradução. Vejo termos que são melhores. Às vezes, o tradutor não consegue encontrar na língua de chegada
alguma coisa que fique bem na tradução, né, na língua estrangeira. Então, eu procuro, eu pesquiso, eu converso com pessoas. Por exemplo, quando eu traduzi o Negrinha, eu ainda morava na Alemanha. Então, foi muito fácil encontrar pessoas que pudessem me ajudar, me elucidar com relação aos termos, o que eles usariam. E, então, não é difícil. Na verdade, seria muito mais difícil eu traduzir o Negrinha para o alemão falado em 1920 do que para o alemão falado hoje. Porque o alemão falado hoje eu conheço, e as pessoas com quem eu tenho contato também conhecem. Mas o alemão falado em 1920 nós não conhecemos, então eu teria que fazer uma pesquisa imensa se eu fosse traduzir para a língua da época em que o livro foi escrito. É interessante, né? A gente vê assim, há pouco mais de 100 anos, vê tanta diferença no jeito de falar. Uma palavra que hoje significa uma coisa, lá atrás significava outra totalmente diferente. Aí como que Monteiro Lobato conseguiu ser taxado como... As obras dele conseguiu ser taxado como racista? Aonde que acharam isso de fato? Pois é, né? Como que a obra do Lobato conseguiu ser taxada de Eu vou racista? reformular Que aqui. esforço que a obra fez para isso? Na verdade, a obra não fez nenhum esforço para ser taxada de racista. O pessoal foi que fez muito esforço para taxar a obra de racista. Aqui. E como que eles conseguiram taxar a obra de racista? Pensando expressões isoladamente, pensando frases descontextualizadas, atribuindo sentidos modernos a termos que têm sentidos diferentes dentro do texto, não lendo o texto e ainda assim dizendo que é racista. Por exemplo, eu esqueci o primeiro nome dela, Filinto. O sobrenome dela é Filinto. É uma pessoa conhecida, principalmente dentro do movimento negro. E faz muito tempo que eu não leio as coisas dela, que eu não lembrava mais, e por isso eu não consegui decorar o nome. Eu sou péssima com nome, né? Eu decoro, eu guardo bem a fisionomia das pessoas, mas nome para mim é muito difícil. Mas esta senhora, por exemplo, escreveu um artigo para a Folha de São Paulo sobre a obra do Monteiro Lobato, né, dizendo que é racista, e ela escreveu exatamente assim: não li e é racista. Como a pessoa pode dizer, pode emitir uma opinião que seja, não estou falando nem de crítica, nem de análise, eu estou falando de mera opinião. Como é possível opinar sobre algo que você não conhece? Pois é. Então, foi assim que as pessoas conseguiram taxar a obra de Monteiro Lobato de racista. Não lendo, por exemplo. Bastava ler. Pois é. Hoje eu comentando com meu filho, ele nunca leu Monteiro Lobato. O máximo que ele fez foi assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu comentando com ele uma frase que você falou que foi essa frase que gerou um processo, não é? Para o Monteiro Lobato, se não me engano. Aí eu falei essa frase para ele. Isso, eu falei essa frase para ele. Aí eu falei a frase para ele, ele ficou pensando, ele falou assim: não me parece que está falando mal dela, mas é estranho. Aí eu expliquei para ele o que significava a frase. Você pode falar a frase exatamente como era? Porque eu falei para ele, mas eu acho que eu não falei exatamente como você tinha falado. Então, essa história toda de racismo na obra do Monteiro Lobato ganhou importância a partir de 2010, quando alguém moveu um processo para que o livro Caçadas de Pedrinho fosse retirado da lista de livros recomendados para serem lidos na escola. E a alegação para que o livro fosse retirado é de que o livro era racista, né, que a história era racista, que continha termos racistas. E o termo apresentado, o principal deles foi: tia Anastácia trepou no mastro de São Pedro como uma macaca de carvão. Foi exatamente essa que eu falei para ele, só que eu falei subiu, né? Ele subiu numa árvore, não foi nem no mastro, subiu na árvore,
se balançando como uma macaca de carvão. Eu falei essa frase para ele. Aí eu falei para ele assim, e tal homem saltou como se ele fosse um tigre. Aí ele falou assim, não, isso aí é porque é tigre, né, empoderado, é poderoso. Eu falei, por que falou da a macaca tem que ser racista? Não pode ter pego os atributos do macaco? Então, os atributos do macaco no passado eram bem diferentes. Eu me lembro na década de 20, 100 anos atrás, 1920, 1930, o termo monk, macaco, em inglês, ser utilizado por negros do Harlem, nos Estados Unidos, em Nova York, para xingarem os negros que chegavam em Nova York tendo saído do Haiti. Isto não sou eu que estou inventando. Eu não sei se eu consigo pegar o livro agora, se ele está fácil aqui. Tá sim. Neste livro, este romance, Nigger Heaven, que foi publicado em 1926 em Nova York, é o principal livro do movimento negro dos anos 20, um movimento muito forte nos Estados Unidos, o Harlem Renaissance. Este livro aqui é que traz essa informação. Foi daqui que eu tirei essa informação. Mas eu não sei se o termo macaco, no Brasil, nos anos 20, 100 anos atrás, era utilizado como xingamento para alguém. Entendi. O que eu sei é que até os anos 70, 80, quando eu era criança, a minha mãe me falava, desce daí, sua macaquinha. Você não para, está parecendo uma macaca. Fica quieta, macaquinha. Você, Marlon, já foi chamado de macaco por você estar se movimentando muito, por você não parar? Eu subia muito em árvore quando era criança. Sim, essa daí, Alguém tá parecendo um chamou macaquinho. de macaco por isso? Tá parecendo um macaquinho pendurado aí. Parecendo um macaquinho. Então, a memória que eu tenho de macaco no Brasil, ou pelo menos no interior de São Paulo, na região na qual o Monteiro Lobato vivia, e na região onde se fala o dialeto que Monteiro Lobato usou para escrever os livros, o dialeto caipira, macaco era sinônimo de alguém que não parava, ou que pulava, ou que subia em coisas. Não era xingamento para pessoas da etnia negra. Hoje, macaco é um xingamento para pessoas da etnia negra. Hoje, infelizmente, e eu não sei como isto aconteceu, como macaco passou a ser xingamento para pessoas da etnia negra. Não sei se pegaram de empréstimo lá dos Estados Unidos, não sei. O que eu sei é que o termo macaco, na obra do Monteiro Lobato, nunca é utilizado no sentido de xingar alguém. Ao contrário, macaco é utilizado quando se quer dizer que determinada pessoa, determinado personagem tem muita destreza em saltar, pular, subir em árvore, subir em mastro. E, então, o Monteiro Lobato usa esse termo para todos os personagens, independentemente da cor da pele das personagens. Ele usa essa analogia com o macaco, essa comparação. Agora, voltando à frase, tia Anastácia trepou no mastro de São Pedro como uma macaca de carvão, qualquer pessoa que saiba português bem percebe que não há uma comparação entre os substantivos, entre tia Anastácia e macaca de carvão. Há uma comparação entre os verbos, a ação. Tia Anastácia subiu no mastro como uma macaca de carvão sobe no mastro, sobe na árvore. Ele está fazendo uma comparação entre as ações, o modo de subir na árvore, no mastro, nesse caso.
E daí, indiretamente, ele acaba descrevendo o formato do corpo da tia Anastácia. E já vou explicar como o Monteiro Lobato consegue essa proeza. Hoje as pessoas pensam que macaca de carvão, é uma expressão de xingamento criada por Monteiro Lobato para menosprezar, para ridicularizar, para xingar tia Anastácia. É isto que as pessoas que dizem que a obra de Monteiro Lobato é racista pensam. Entendi. Mas estas pessoas nunca abriram uma enciclopédia, nunca abriram um dicionário, nunca deram um Google e procuraram o sentido da tal expressão macaca de carvão. Se elas fizerem isto, elas vão descobrir, em primeiro lugar, que isso não é uma expressão, isso não é uma invenção, uma junção de palavras que acabam tendo um sentido diferente do que essas palavras isoladamente significam. Macaca de carvão não é expressão, muito menos xingamento. Macaca de carvão é o nome de uma espécie de macaco. E eu devo essa descoberta ao Felipe Chamy, que foi quem ficou responsável, o membro do nosso grupo, o Observatório Monteiro Lobato. Ele ficou responsável de fazer a análise do livro Caçadas de Pedrinho, e foi ele que trouxe essa informação para nós. Macaca de carvão. Qualquer um pode dar o Google agora aí. Macaco carvoeiro. Vai encontrar lá que se trata do macaco muriqui ou buriqui. As palavras na língua portuguesa sempre têm, aqui do Brasil, nomes de animais, de plantas, de locais. Tem o nome de origem popular, tem o nome de origem indígena e tem o nome científico. Eu não me lembro o nome científico desse macaco, mas se vocês olharem no Google, vocês vão encontrar. O nome popular é macaco carvoeiro ou macaco de carvão. E o nome indígena, de origem indígena, é muriqui, buriqui e tem algumas outras variantes. E o termo significa exatamente, em Tupi-Guarani, aquele que balança de um lado para o outro. Então, quando Lobato escreve tia Anastácia trepou no mastro de São Pedro como uma macaca de carvão treparia no mastro de São Pedro, ele está descrevendo o movimento que ela fez. Então, ela não subiu, ela não foi sempre na vertical, como os macacos ágeis, os macacos esguios fazem. Ela foi balançando, assim, pendendo de um lado para o outro, se movendo de um lado para o outro. Então, ela ia mais para os lados do que para cima. E daí, se vocês lerem a descrição da macaca fêmea, da espécie muriqui, buriqui, a macaca de carvão, vocês vão encontrar ali que ela tem o ventre avantajado. Então, indiretamente, ao descrever o movimento que tia Anastácia fez ao subir no mastro, o Monteiro Lobato descreveu como era o corpo dela. Ela tinha barriga. E por isso, ao levantar as pernas batiam, né? A coxa batia na barriga e parava. Então, ela não conseguia ser tão ágil quanto os outros tipos de macaco. Este macaco muriqui, especialmente a fêmea da espécie muriqui, não é tão ágil. Balança muito para as laterais. Então, é isto que o Lobato está escrevendo. Não havia absolutamente uma gota de racismo ou de xingamento ou de menosprezo à tia Anastácia. E eu sei que hoje, lendo isto, sem saber o que significa uma macaca de carvão, é normal que as pessoas tomem isso como um xingamento, principalmente as pessoas da etnia negra, porque elas estão acostumadas a serem xingadas, a serem menosprezadas, porque são séculos de
maus tratos, de preconceito, de xingamento, de menosprezo. Então, ao se deparar com uma frase dessas, é possível sim que a pessoa ache que ela está sendo, que os negros estão sendo xingados. E é possível que se sintam ofendidas, mas não há nada que o esclarecimento, que o conhecimento não resolva. E neste caso, principalmente se esse livro está sendo lido em sala de aula, por professores, ou está sendo lido em casa, mas foi recomendado pelo professor, cabe ao professor esclarecer os sentidos dos termos que estão ali. Ou então, cabe ao professor pedir para as crianças procurarem no dicionário, na enciclopédia, o significado dos termos. Quando eu era pequena, os professores passavam como lição de casa, ler o texto tal e procurar o sentido das palavras desconhecidas, ou então procurar o sentido de tal, tal e tal palavra no dicionário. Nenhum professor faz mais isto. E pode até ser que faça, mas não faça com relação ao termo macaca de carvão, porque nem o professor sabe que isso não é xingamento, não é uma expressão de xingamento, que isso é o nome de uma espécie de macaco. Então, precisa ter um pouco mais de conhecimento, de esclarecimento, e ao invés de pegar a obra do autor e já sair taxando, carimbando como racista, vá se instruir primeiro. Com certeza. Desculpa, mas é isso que eu tenho que dizer, sabe? Não meça os outros pela régua, pelas suas próprias medidas, pela sua própria régua. Não atribua aos outros aquilo que vai dentro de você. E é o que eu falo com relação ao Lobato, não atribua a ele aquilo que vai dentro de você. Não. Vai lá, pega o dicionário e procura o sentido das palavras que aparecem nos textos dele. Não, perfeito. Eu acho que hoje as pessoas estão muito assim, se dói por qualquer coisa, né? Tudo que fala se dói e não quer saber mais. Igual você falou aí da mulher que não leu e já taxou como racista. Eu estava lendo aqui o livro Negrinha, que você me deu, obrigado pelo presente. E eu vi aqui que você fez uma análise de 2 filmes americanos que também falam de racismo, de certa forma. Um aqui eu achei assim, extremamente pesado, né? Depois eu vou procurar os filmes, vou colocar na descrição aqui para quem quiser assistir. É o Beloved, né? A Bem Amada. Isso, a mulher que tinha 4 filhos, e eu não vou contar a história aqui, eu vou deixar na descrição, o pessoal depois vai lá se tiver curiosidade e vê. E aí falam sobre esses filmes sobre esses filmes negros, inclusive ganharam prêmios, né? Que você falou que também ganharam prêmios. E o do Monteiro Lobato é taxado como racista, mas os outros escritores, tá tudo certo, pode falar o que quiser. Então, aí é que tá, não tá tudo certo. Não, tá. O mundo anda tão louco que não está. Esta Toni Morrison, que é uma negra que escreveu uma literatura toda voltada para denunciar os sofrimentos a que os negros foram submetidos nos Estados Unidos, que recebeu prêmios, os prêmios mais importantes da área de literatura, a Toni Morrison recebeu, inclusive pelo conjunto da obra, e este livro, Beloved, A Bem Amada, né, que tem um filme também, este livro faz parte desse conjunto, dessa obra. Esta mulher que passou a vida, que é negra, né, ela faleceu, passou a vida inteirinha denunciando o que foi feito de terrível com os afrodescendentes e com os africanos, né, que os primeiros a serem levados para os Estados Unidos. Esta mulher hoje está sendo chamada também de racista, e esta obra dela também está sendo acusada de racista. Então, eu não sei, nós estamos vivendo tempos muito estranhos. E esse outro que você também pôs aqui, que é o Amistad, né? O Amistad. Amistad. Tem o filme do Spielberg, né? É um dos filmes mais impressionantes que eu já vi, e a melhor defesa de que nós somos todos iguais e de que os
negros, os afrodescendentes, merecem ser tratados como seres humanos, como qualquer outro, né? Que Com são. certeza. É a melhor defesa que eu já ouvi. É o Morgan Freeman que faz o papel do advogado. É fantástico. Não tem quem não chore, não tem quem não sinta como os negros foram vilipendiados, maltratados, enfim. E não tem quem não se emocione com aquela defesa que é feita. E o filme, Amistad, também tem sido agora acusado, né, de racista. Não o filme, desculpa. O O, escritor, o o autor, Spielberg. Spielberg. E o Spielberg é judeu. Tá tudo de cabeça para baixo, né? Ele não pode falar o que pensa, que se está contra aquilo que a outra pessoa pensa, é julgado. Mas outra pessoa Mas não às vezes pode. tem que dar conta, é que a outra pessoa não entendeu o que está sendo dito, não entendeu o que está escrito, ou não quis entender porque está trabalhando, está lucrando a serviço de uma agenda. Também acho que isso aí tem um pouco a ver também. Acho muito a ver, na verdade. E aí também eu vi aqui a Negrinha, né? Eu sei que hoje está até difícil falar esse nome, né? Mas é o nome do livro, Negrinha. Eu chorei lendo esse livro. E eu acho que o Monteiro Lobato aqui, ele mostrou como que era, na visão dele. Eu queria te perguntar, essa história, você sabe se essa história é uma história verídica de uma criança ou se isso é um retrato do que acontecia naquela época? Retrato do que acontecia naquela época, Então tinha mais crianças mas passando por isso. certamente Lobato e todo mundo que viveu naquela época deve ter conhecido muitas negrinhas, muitas menininhas como esta aqui. Bom, para quem não sabe, Negrinha é o nome de uma... Ela acabou sendo o nome da menina porque ela não tinha nome. Ela era filha de escrava, né, de uma ex-escrava, e ficou morando na casa onde a mãe dela era escrava. Só que, como não deram o nome para a menina, chamavam ela de Negrinha e ela era violentada de forma não sexual, mas violentada de forma abusiva todos os dias. Era espancada todos os dias, levava croque, puxão de cabelo. E falo para você, leia o livro que vale a pena. Você vai gostar do livro. E procura entender o que o Lobato está falando aqui. Ele está mostrando como era na época. Às vezes a gente fala que o preconceito é muito grande, o racismo era muito grande. Só que a gente tem que entender que ele viveu nessa época. Ele viveu ali pós libertação dos escravos. Então, provavelmente, ele ainda pegou coisas ali que a gente hoje não tem. A gente fala de coisas aqui que lá atrás provavelmente era muito maior. E eu ouvi você dizendo também que o Monteiro Lobato era um defensor dos escravos, né? Ele queria a libertação mesmo, ele defendia os escravos. Não? Não defensor, ele nasceu 4 anos antes da libertação dos escravos. Então, quando ele era jovem, os escravos já existia a Lei Áurea, mas ele era um defensor das pessoas negras. Certo. Acho que eu não me expressei bem, eu queria dizer... Que a essas alturas já estavam, não havia mais escravos, né? Ninguém mais era escravizado, mas o sistema continuava muito parecido, né? É difícil mudar a cabeça de uma pessoa que viveu isso por tempos e de repente, não é mais isso. Eu posso imaginar como que era também a vida de sei lá, é difícil falar disso também sem se comprometer demais. Eu acho que a mentalidade das pessoas, dos escravagistas, não ia mudar em 10 anos, em 20, em 100, como não mudou até hoje. Quem Sim. tem essa mentalidade continua tendo. Infelizmente, né? Mais de 100 anos depois do fim do sistema escravagista. Isso é uma mentalidade que algumas pessoas têm e não tem desculpa, não tem excusa, principalmente hoje. Se naquela época já não havia desculpa para fazerem o que fizeram, hoje muito menos, né? Hoje não fazem exatamente, mas pensam, agem
dessa maneira, né, com esse tipo de mentalidade. Isso não tem desculpa. Não tem nem como a gente querer se colocar no lugar dessas pessoas e tentar entender. Não tem como entender. Eu Não é algo para entender. consigo. Não dá. Eu tenho muitos amigos. Bom, sou moreno. Com certeza tem muito sangue negro passando por aqui. E quem no Brasil não tem? Quem no Brasil não tem? Esse que é o negócio. A pessoa acha que porque ela tem uma pele um pouco mais branca, não tem mistura ali. A gente é misturado em tudo, gente. Para que ficar com esse negócio aí? Uma outra coisa que eu acho totalmente desnecessário. Eu acho que foi necessário por um tempo, mas hoje eu acho desnecessário que são cotas. Para mim, na minha visão, com muitos amigos também que eu converso, tem a mesma visão, está dizendo que não tem capacidade. Acho que precisou para mudar um pouco a mentalidade de quem para mudar a mentalidade para eles entrarem em determinados lugares. Depois que mudou essa mentalidade, depois que criou essas leis, acho que não precisa mais ficar criando cotas para dizer ele precisa disso ou não. O que você acha disso? Então, com relação às cotas, a gente pensa principalmente nas vagas para universitários, né? Sim, sim. Que foram os primeiros, que foi onde as cotas surgiram, né, dentro das universidades. Olha, em primeiro lugar, eu acho que o maior problema no Brasil é a pobreza e não a etnia. Exato. As pessoas que têm dificuldades econômicas têm dificuldade para frequentar boas escolas, para ter uma boa formação básica, têm dificuldades com relação ao material escolar, com relação a uniforme, com relação a dinheiro para transporte, com relação à alimentação, com relação ao material escolar. E estas pessoas tendem a ficar defasadas em relação às outras que têm mais acesso, que têm o acesso a tudo isso que é possibilitado pelas condições econômicas melhores. Então, eu sempre fui favorável a que houvesse alguma política nas universidades públicas que possibilitasse o acesso a pessoas que tiveram e que têm mais dificuldades de acesso. Porém, eu acho que o que precisa no Brasil primeiro é melhorar a educação básica, porque se melhorar a educação básica e se resolver esses problemas, se oferecer às crianças que têm problemas econômicos todas as coisas que elas necessitam para frequentarem a escola, para ter uma vida um pouco mais estruturada e tudo mais, elas vão conseguir entrar na universidade por si próprias. Ou talvez não, porque algumas universidades são realmente muito difíceis. Então, eu acho que precisa ter muito investimento na educação básica. Além disso, eu acho que para complementar, e pelo menos por um período, talvez de um século, não sei, para dirimir um pouco essa defasagem de acesso ao ensino público na universitário, eu acho que pode sim ter cotas, mas não só levando em conta a etnia, e sim a situação econômica. Concordo. Eu, por exemplo, as pessoas dizem que eu sou um ponto fora da curva, porque eu venho de uma família pobre, eu estudei a vida inteira em escola pública. Nos anos 70, eu peguei aquele período, final dos anos 70 e durante os anos 80, em que não passava um ano sem ter uma greve de 2 ou 3 meses. Então, eu fui formada numa situação dessa, sempre em escola pública, sempre com greve, com dificuldades para ter material escolar e todos os outros tipos de dificuldades. E, no entanto, eu prestei vestibular numa das universidades mais concorridas do Brasil, que é a Unicamp, e passei sem ter feito cursinho, porque eu nem podia imaginar, pensar em fazer cursinho, porque não tinha condições econômicas. E também as pessoas ainda dizem, que legal, você passou na Unicamp, né? Que privilégio. E eu sempre penso aqui comigo, não foi privilégio, foi falta de opção. Eu não tinha, por exemplo, a opção de ir para a PUC. Ou era a Unicamp, gratuita, ou não era nenhuma.
E eu entrei na Unicamp, eram 50 vagas, eu passei em 25º lugar, e Uau. havia 3 pessoas oriundas de escola pública lá. Eu e mais 2 outras colegas. Todos os outros vieram de escolas particulares. Mesmo havia poucos negros na turma, mas havia, e todos eles tinham vindo de escola particular. E então, assim, com relação às cotas, hoje nós temos cotas para por etnia, né, para negros, para indígenas. Eu não sou contra, mas eu não usaria. Eu acho que se a pessoa se sente no direito de se utilizar da cota, tudo bem. Eu não usaria, mas eu não posso ficar medindo as dificuldades da outra pessoa pela minha própria experiência. Com A certeza. pessoa lá é que sabe o que ela passou na vida, as dificuldades que ela enfrentou e se faz sentido para ela se utilizar da cota. Então, eu não condeno quem se utiliza da cota. Não, de forma alguma. Eu não Condenar quem utiliza, usaria, não. mas eu não condeno. Realmente. É assim, você passou na Unicamp, você falou que falaram que foi um privilégio. Eu acho que foi isso tudo mesmo, foi força de vontade, né? Que hoje falta em muita gente também, né? Falta muita gente pobre, falta muita gente rica, Sim, falta muita gente branca, falta muita gente não branca. exato. Meus Não filhos, é, não é privilégio de uma determinada etnia ou de uma determinada classe social ser esforçado ou ser preguiçoso. isso é verdade. Meus filhos estão na escola pública. E o problema que estamos enfrentando agora com eles, que se juntam com as pessoas, começam a ter conhecimentos de coisas que a gente nem imaginava que eles já sabiam dessas coisas. Que é, por exemplo, que é a progressão continuada das escolas. Eles vêm falar para mim, pai, para que eu vou estudar? Passa de qualquer jeito. Não precisa estudar, ele vai passar de qualquer jeito. Aí a gente tem que ficar fazendo um monte de coisas mirabolantes para fazer com que eles tentem, pelo menos, tirar o mínimo da nota necessário. Apesar de eu achar também que precisava aprender outras coisas além só do que estão aprendendo hoje na escola. Acho que tem coisas ali que não precisa, mas não vamos entrar nisso não. O que você acha desse negócio também de progressão continuada nas escolas? Eu fui conversar com a diretora, ela falou que não tem vaga, que por isso que tem que ficar empurrando os alunos, porque senão não tem vaga. Será que é isso mesmo? Aí os alunos vai passando sem aprender? Para não entrar muito a fundo no assunto, só ficar bem na superfície, dá para Sim, dizer que a progressão continuada foi uma forma encontrada para evitar um pouco a evasão escolar, porque os alunos que entendi. entravam na primeira série do primário e não conseguiam ir para o segundo ano, ficavam 2 anos, 3 anos na primeira série do primário, acabavam desistindo, porque nessa fase da vida, né, 6, 7, 8 anos de idade, um mês faz uma diferença imensa. Então, imagina um ano. Aí você pega uma criança de 6 anos e meio, lá, ou uma turma com crianças de 6 anos e meio, e 3 ou 4 crianças com 7 ou 8 anos ali no meio. Imagina como essas crianças maiores sofriam bullying. Elas eram taxadas de burras, de imbecis, e até gerava mesmo um pouco de problema, porque elas eram maiores e acuadas ou se sentindo mal, elas podiam até bater nas crianças menores, enfim. E acabavam mesmo ficando desestimuladas e acabavam saindo da escola. E o que se tentou, eu imagino, com a progressão continuada, pelo menos lá nas primeiras séries, foi evitar que houvesse essa defasagem muito grande em termos de idade e tamanho das crianças, que houvesse essa mistura,
que houvesse o desestímulo das crianças que não conseguiam alcançar os objetivos esperados dentro do ano letivo. Então, houve uma tentativa de dar para essas crianças um pouco mais de tempo para que elas aprendessem aquilo que elas não estavam aprendendo. Porque eu não sei, acho que todo mundo aqui teve a experiência de... Acho não, né? Tenho certeza. Todos tiveram a experiência de alfabetização, da sua própria alfabetização. Sim. E eu duvido que alguém aqui se lembre de como foi. Qual foi o momento em que, uau, aprendi, agora eu consigo escrever. Mas, para quem trabalha com alfabetização, é possível, que não é o meu caso, eu nunca trabalhei com alfabetização, eu sei muito pouco sobre isso, mas é possível perceber que chega uma hora, assim, que a criança está ali, ela fica 1 mês, 2 meses, 3, 4, 5, 10 meses, 12, 15, o período é diferente para cada criança, mas tem um momento em que dá um start e a criança começa a aprender, começa a escrever. É uma coisa assim quase que mágica. E esse start acontece em época diferente, de criança para criança. E não, para a maioria das crianças, é possível alcançar esse start dentro ali do primeiro ano letivo, mas não para todas. Então, a progressão continuada nas séries iniciais servia para vários objetivos, inclusive para este, né? De dar um período maior para que a criança tivesse esse start na alfabetização e não obrigasse a criança a voltar e sofrer todos os preconceitos e gerar todo aquele problema que havia em sala de aula nesses anos iniciais. Entendi. Então, o objetivo, assim, o que estava por trás da progressão continuada, eu vejo como algo positivo. O Entendi. problema é que, para tudo, existe um lado positivo e existe um lado negativo, né? Exato. E o lado negativo foi o desestímulo para as outras crianças que não precisavam de tanto tempo, ou para as outras crianças que precisam ser mais exigidas, aquelas que conseguem responder mais e precisam de mais, precisam ser mais cobradas, precisam, porque elas dão mais resultados. Então, o problema é que quando você vai pela média, você vai cortando o pescoço de todo mundo, ou de quem está acima ou de quem está abaixo. De quem está abaixo, na verdade, você não corta o pescoço, mas você deixa ficar para fora do sistema, sabe? Entendi. Então, algumas crianças se sentem desestimuladas por esse processo de ensino. Outras não conseguem chegar ao objetivo mínimo nem com esse processo, elas precisam de mais tempo. E quando a gente vai pela média, muitos vão sofrer, porque nem todo mundo está na média. É verdade. Obrigado por esclarecer isso daí. Sim, sempre tem os dois lados, realmente, como você disse. Né? Eu estava vendo só um lado, falei desse lado que eu imaginei aqui, que é vendo os meus filhos ali. Mas a gente acaba esquecendo também que tem outras dificuldades. E que me fez lembrar lá da época que eu estudava, que eu repeti de ano na época. Então eu sei como que era ali ficar para trás, ver os amiguinhos indo. Então eu sei disso. Só que eu não me arrependo de ter passado por isso. Porque eu poderia ter me esforçado e não me esforcei. Manete, infelizmente, nosso tempo aqui está estourando. Então, eu vou pedir para você deixar um recado, né? Falar sobre o seu trabalho. A gente tem um tempinho aqui ainda. Falar sobre o seu trabalho aqui, deixar o recado, chamar o pessoal para entrar no seu Instagram. Já passa o seu Instagram. Vai lá, passa o seu merchan aí agora. Nossa, eu sou tão fora dessas coisas todas de mídia, mas, enfim, eu tenho lá um Facebook, está lá com o meu nome mesmo, Vanete Santana Detzmann. Eu tenho um Instagram, eu não sei o nome, mas deve ser esse também, Vanete Santana Detzmann. Tenho um Twitter, eu devo ter 3 ou 4 pessoas, o X, né, o X, o antigo Twitter. Eu acho que tem 3 ou 4 pessoas na minha rede. Eu não sigo ninguém me segue, mas se alguém quiser me seguir lá no Twitter, de vez em quando eu coloco algumas coisas no X. Legal. E agora, o que eu gostaria mesmo de deixar para vocês é que são 2 coisas. Nós temos um grupo de pesquisa que se chama Observatório Lobato,
E nós pesquisamos não só essas questões de racismo na obra de Lobato, mas várias outras coisas muito interessantes. Por exemplo, a retomada da cultura popular que o Monteiro Lobato faz por meio da sua literatura. E isso tudo está disponível no site do nosso grupo, que é o Observatório Lobato. Está dentro da plataforma da USP, a Universidade de São Paulo. Eu não lembro exatamente o endereço, mas deve ser www... Não tem www. Fefeleche, fflch.usp.br/Observatório Lobato. E lá tem várias coisas que nós temos feito, né, que nós temos desenvolvido, e além disto, nós temos todo mês, na última quinta-feira de cada mês, um encontro com Lobato. Só não no período de férias, né? Dezembro, janeiro, fevereiro nós não temos e julho também não. Nos outros meses nós temos. Encontro com Lobato, última quinta-feira de cada mês, das 7 às 9 da noite, sempre transmitido pelo canal do YouTube da Faculdade de Letras, Filosofia e Ciências Sociais da USP, a Fefeleche. Então, lá no YouTube da Fefeleche, nós transmitimos esse encontro com Lobato, onde sempre tem alguma pessoa falando sobre a obra do Monteiro Lobato ou sobre o próprio autor. Nesta quinta-feira agora, excepcionalmente, nós não teremos, por causa de um problema de saúde, então foi transferida para, creio que é o dia 11 de novembro, uma sexta-feira. E todo final de ano, no início de dezembro, a primeira semana de dezembro, nós temos as Jornadas Monteiro Lobato. É um tipo de um congresso que nós realizamos. O primeiro foi presencial em 2019, lá na USP. O segundo, terceiro, quarto foi virtual, né? Foram virtuais. E agora vai ser a quinta Jornada Monteiro Lobato, e vai ser híbrida, quer dizer, nós vamos estar presencialmente lá na Fefeleche USP, na Universidade de São Paulo, mas também será transmitida pelo YouTube da Fefeleche USP. Então, se vocês quiserem conhecer mais sobre o nosso trabalho, mais sobre o autor, os outros membros do grupo, vocês podem nos encontrar nesses eventos. Inclusive, no dia 9 de dezembro, nós vamos lançar vários livros que nós publicamos, foram publicados no período da pandemia, então não houve lançamento, né? E eu também estava fora, estava na Alemanha, nem dava para vir para cá, porque nem tinha como viajar. Então, nós vamos aproveitar para fazer um lançamento desses livros todos. Tem tem este aqui, que é o Reinascimento de Nariz em Alemão. No dia 9 de dezembro, é um sábado à tarde, na Livraria do Drummond, no Conjunto Nacional, lá em São Paulo. Então, eu sei que o pessoal aí de Rio Preto dificilmente irá, né? Mas eu sei também que tem pessoas de fora, né? Talvez de São Paulo mesmo, nos assistindo. Tem muita gente que eu conheço que está nos assistindo hoje e que são de São Paulo, né? Muita gente de São Paulo, então estou avisando que nós vamos estar lá. Muito obrigada, Marlon. Muito sucesso para você. Eu que agradeço. Só vou aqui falar aqui, alguns comentários que teve aqui. Teve do Paiaiá no Conectados, o Carlos, né? Boa noite. Ele falou lá, boa noite e grande abraço. Vanete é uma das pessoas que mais aprendi ao entrevistar. Preparem para uma verdadeira aula. Me tornei fã. Abraços, Carlos Silva. E a Maria Silvia Natividade. Boa noite, Van. Teve esses dois comentários aqui de relevância, que apareceu aqui para nós. Tá, a Mara. A Mara é bisneta. Mara, isso. Ela é bisneta da Purezinha. Ela é parente do Monteiro Lobato. É parente dele? Que legal. Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigado por ter assistido aí. Então, a gente se despede aqui. Tudo que a Vanete falou aí, o site que ela passou. Aí eu vou pedir para você, Vanete, passar para mim. Eu vou colocar na descrição do vídeo depois,
Aí o pessoal acessa tudo lá. Tá joia? Obrigada. Imagina, a gente faz isso aí. Passa todos os contatos que você tem lá. Tudo que você precisar, a gente põe lá na descrição do vídeo. Pessoal, obrigado. Aqui tinha assunto para muito mais tempo aqui, muito mais coisa. A gente só não tem tempo, na verdade. Tinha até outra coisa que eu queria falar aqui com ela, mas infelizmente a gente marca um outro dia e a gente pode falar sobre isso daí também. E agradeço a todo mundo. Até a próxima terça-feira, onde a gente vai entrevistar aí uma outra pessoa, vai conversar com outra pessoa. Não vou ainda meter a bicha de falar que estou entrevistando, não. Tá joia, pessoal? Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Vanete.